Diascalos e Lacovos chegaram à nossa casa no começo da noite para jantar conosco. Não tínhamos programado discutir nenhum assunto específico, mas eu sabia que, com a presença de Diascalos, era impossível ter uma conversa desinteressante. Lembro-me do quanto ri uma noite em que Diascalos contou uma sequência de histórias muito engraçadas. Eu ainda estava rindo quando cheguei em casa, e as gargalhadas irritaram muito minha garganta. Era sexta-feira, 3 semanas antes da Páscoa. Eu havia me esquecido completamente de que, na religião ortodoxa grega, esta era uma apoca de Gigium. Os fiéis deveriam evitar carne e seus derivados, frango, peixe e até leite, queijo e ovos. Eu me perguntava se Diascalos seguia tais regras de nutrição da igreja ortodoxa, já que o jantar que havíamos preparado nada tinha de vegetariano. Um padre, enquanto comia frango durante a Semana Santa, foi surpreendido por um bispo, contou Diascalos, ao comer uma crocante asa de frango assado. Vossa Excelência Reverendíssima, disse o padre ao contrariado bispo, a cada domingo eu transformo pão e vinho no corpo e no sangue de Cristo. Por que não posso transformar um frango em verdura? Esta história fez Diascalos lembrar-se do seu turbulento relacionamento com a hierarquia greco-ortodoxa. Há 25 anos, Diascalos era rotulado pelos bispos cipriotas, instigados por vários teólogos gregos, de instrumento do diabo, e chegou a ser trazido a um tribunal religioso para ser excomungado. O tribunal era composto pelos bispos e por 6 teólogos vindos da Grécia. O arcebispo encontrava-se em viagem pelos Estados Unidos e pela Europa. Eles me acusaram de usar poderes satânicos para fazer passes de mágica. Chegaram a argumentar que eu teria forçado minha filha a dançar numa corda bamba. Aqueles bispos e alguns arquimandritas ajoelharam-se em frente ao santo altar dia e noite excomungando o meu nome. Durante o processo, um dos bispos me perguntou se eu mantinha contato com espíritos. Sim. Zero que há de errado nisso? Se o senhor tivesse estudado bem a Bíblia, saberia que não há nada de errado em entrar em contato com os espíritos. Então pediu-me para levantar o braço direito e repetir o que ele dizia. Acredito num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eles achavam que, se eu fosse o diabo, não seria capaz de recitar a oração e mencionar o nome de Deus. Levantei o braço como me disseram que fizesse e repeti a oração. Depois que acabei, perdi a paciência. Esses loucos, explode e apontei o dedo para os rostos severos dos 6 teólogos, estão envenenando nossa igreja. Seria melhor que os senhores os mandassem de volta para o lugar de onde vieram, porque o que aconteceu hoje é uma desgraça para a igreja. Felizmente para Diascalos, o arcebispo Macários cancelou o processo. Quando ele ficou sabendo o que os bispos estavam fazendo durante a sua ausência, naquela ocasião ele se encontrava nos Estados Unidos, mandou um telegrama instruindo-os para parar as bobagens até a sua volta. O arcebispo me disse, mais tarde, para não me importar com aqueles bispos meio loucos e analfabetos. Por que o arcebispo iria interferir a seu favor? Perguntei. Ele era meu amigo, explicou Diascalos, com um sorriso ladino. Então, nos revelou que o arcebispo recebia regularmente conversas gravadas e mensagens dele. Depois do relato sobre sua aventura com o clero local, a conversa mudou para a juventude de Diascalos. Seu pai. Fiquei um pouco surpreso. Ao descobrir, era meio escocês e meio grego. Após uma bem-sucedida carreira como almirante na Marinha Britânica, o rei concederá-lhe o título de cavaleiro. Diascalos herdu este titulo aristocratico, massa repudia, devolvendo ao trono británico como protesto contra os maus tratos infligidos aos greco-cipriotas pelas autoridades coloniais britânicas durante a Guerra de Guerrilhas dos anos 50. Meu pai era um homem severo e rígido, que pouco demonstrava afeição por mim. Ele queria fazer de mim um oficial militar britânico e exigia que todos os membros da família falassem inglês em vez de grego. Eu me ressentia com esta pressão, mas, procurando desesperadamente a afeição e a aprovação dele, entrei para a Marinha Britânica e me tomei oficial. Lembro-me do dia em que completei o treinamento e voltei para casa usando o uniforme. Todos comentaram como eu era um oficial alto e bonito. Olhei-me no espelho e o que pude ver foi uma mula usando um cinto, concluiu Diascalos, dando uma portentosa gargalhada. Naquela ocasião, fui visitar meu pai no escritório. Eu esperava uma recepção calorosa, mas, em vez disso, recebi frias instruções de sua secretária para que esperasse por ele. Quando entrei no escritório, uma hora depois, ele estava tão distante e inatingível como sempre. Pediu-me para sentar e me ofereceu um cigarro. Fiquei muito embaraçado quando ele começou a me chamar de capitão. Pegue um cigarro, capitão. Não, obrigado. Não fumo na frente do meu pai, respondi. Logo que cheguei em casa disse à minha mãe que, no que me dizia a respeito, meu pai estava morto. Fiquei trancado em meu quarto, tirei o uniforme e os cintos, joguei tudo no chão e comecei a pisotear de raiva. Quando meu pai voltou para casa, ele veio até o meu quarto. Olhe o seu capitão, disse eu soluçando e apontando para a desordem no chão. Comporte-se, capitão, ele respondeu, sem nenhuma demonstração de emoção. Que iceberg britânico, pensei comigo mesmo. Apesar de tudo, eu ainda o amava. Tê-lo como pai era como passar por 6 encarnações. Acrescentou Diascalos, rindo. É difícil identificar qualquer traço de educação inglesa na sua personalidade, comentei admirado. Isso mostra, respondeu Diascalos, que o meio ambiente não
Tem um papel determinante na formação da personalidade, como a maioria de vocês, cientistas sociais, pressupõe. Dias-Calos afirmou ser particularmente contrário às pretensões aristocráticas de seus pais. Sua mãe, embora de origem grega, comportava-se como uma senhora inglesa, e o círculo de relações do casal girava em torno da mansão do governador britânico. Para escapar à atmosfera sufocante de sua casa, durante a adolescência Dias-Calos passava os verões no mosteiro de Stavrovouni, uma antiga cidadela renomada por sua austeridade localizada bem no topo de uma montanha escarpada. De acordo com a lenda, Santa Helena, mãe do imperador Constantino, deixará na ilha, após a sua visita, um pedaço da Santa Cruz. Dias-Calos tinha acesso ao mosteiro porque o abade era scuto. Um dia, em julho, meus pais foram lá me visitar. Queriam saber como eu passava o tempo. Naquele dia eu estava fora, nos campos, trabalhando com os outros monges. Eu vestia um hábito preto, surrado e meu corpo estava coberto de suor misturado com poeira. Disseram a meus pais onde me encontrar. Eu trabalhava com um arado, puxado por 2 bois quando os avistei, vindo na minha direção. A princípio não me reconheceram, porque eu usava um chapéu que me escondia o rosto. Ambos estavam impecavelmente vestidos. Minha mãe usava um chapéu caro e sapatos de salto alto. Eles esperavam me encontrar confortavelmente sentado à sombra de uma oliveira, lendo um livro. Quando levantei a cabeça e minha mãe percebeu que era eu, desmaiou nos braços de meu pai. Ali mesmo expliquei que não poderia mais continuar com o modo de vida deles, para mim sem nenhum sentido. Por sorte, tive o bom senso de não entrar para o mosteiro. Não teria aguentado tanta mundice. Uma antiga tradição em Stavrovouni exigia que os monges nunca se lavassem. Caso contrário, tirariam o óleo sagrado com o qual haviam sido ungidos no batismo. A limpeza do corpo era feita provocando suor em excesso e esfregando-se com toalhas. Dizia-se que o arcebispo se recusava a fazer uma visita formal ao mosteiro até que todos os monges se lavassem. Zero Abade prometeu satisfazer seu desejo. Quando o arcebispo chegou, ele cumprimentou-o no portão. Veja, Vossa Excelência. Reverendíssima, agora eu estou limpo. Dizendo isso, colocou os dedos numa bacia com água que um ajudante estava segurando e, de leve, respingou o rosto com algumas gotas do líquido. Quando terminamos de jantar, fomos para o terraço coberto por jasmineiros e que dava para um pequeno bosque de eucaliptos. Coloquei uma sinfonia de Beethoven, o compositor favorito de Dias-Calos, enquanto Lacovo se oferecia para preparar café turco. Dias-Cali, comecei, antecipando maiores revelações sobre a sua vida. Fiquei muito surpreso ao saber que tomou parte no movimento anticolonialista contra os ingleses. Acho que um psicólogo diria que foi uma expressão de hostilidade latente contra seu pai que, afinal de contas, fez o que pôde para transformá-lo num perfeito inglês. Mas o que realmente me intriga é o fato de uma pessoa que faz curas e um homem de Deus como o senhor ter participado de um movimento rotulado pelos britânicos de terrorista. Você acha que eu me juntei ao movimento por motivos patrióticos? Respondeu Dias-Calos com ironia. Nesse momento, ele me lembrou que um pesquisador da verdade só pode se envolver em política para servir a uma causa mais elevada. Ele jamais deve participar da vida política por interesse pessoal ou pelo que as pessoas comuns chamam de patriotismo. Meu envolvimento com a EOKA, a organização guerrilheira mantida pela igreja que lutou contra os ingleses de 1955 a 1959, era, na verdade, encenação. Alistei-me para salvar tantas vidas quantas fosse possível. Maior número de ingleses, gregos e turcos teriam sido mortos se eu tivesse permanecido indiferente. Dias-Calos narrou, então, as diversas maneiras pelas quais ele interveio para salvar vidas. Era uma tarefa extremamente difícil e arriscada, que, com frequência, criava grande ansiedade e dilemas morais para ele. Um incidente em particular causou tanta angústia que, por algum tempo, Dias-Calos ficou confuso sobre a questão do certo e do errado. Essas diferenças tomaram-se turvas em sua mente, garantiu ele. Quando fiquei sabendo que vários chefes guerrilheiros que eu conhecia estavam tramando o assassinato de um homem que, presumia-se, era um informante, tive de intervir vigorosamente e os fiz mudar de ideia. Vários anos depois, logo após termos conseguido a independência, esta mesma pessoa matou diversas outras. O sujeito acabou preso e enforcado. Fiquei numa confusão psíquica profunda durante 20 dias, sem saber se tinha agido corretamente ao salvar-lhe a vida. Finalmente, uma tarde, enquanto meditava no santuário, ouvi a voz de Johanna. Quando você faz o bem a um ser humano, você não está negociando com ele sobre seu comportamento futuro. Somente ele é o responsável. Gela suas ações. Suas intenções foram boas. Você fez o bem. Não cabe a você julgar o futuro. Isso pertence a Deus e ao karma. Asterisco. Quando a disputa étnica entre gregos e turcos começou, em 1963. 3 anos depois da declaração da independência, Dias-Calos novamente se viu no meio do tumulto. Por ter tido treinamento militar, fui designado para um pequeno contingente de soldados que integrava a defesa grega. Eu estava com Pachi, Gordo, Costas, o antigo chefe de polícia, em Omorfita, um subúrbio de Nicósia, onde graves ataques aconteceram durante o período de Natal de 1963. Levava uma pistola no meu cinto e tinha uma metralhadora dentro do carro. O senhor quer dizer que teria usado essas armas contra os turcos? Perguntei, sem tentar esconder minha incredulidade. Por algum motivo, a imagem de Dias-Calos perambulando pelas ruas de Omorfita, com uma pistola na mão não me parecia muito provável.
Eu nunca usaria uma arma contra quem quer que fosse, respondeu Diascalos rindo. E se o senhor fosse atacado? De fato, eu me encontrava sozinho com Pachi e Costas num determinado lugar quando fomos cercados por 40 rapazes turcos. Depois de uma longa perseguição, para nos salvar tivemos que pular um muro alto, tentando nos livrar de um mar de balas. Por ser muito gordo, Pachi e Costas teve dificuldade em pular o muro. Costumávamos brincar e chamar um ao outro de capitão. Que farsa trágica. Bem, capitão, o que vamos fazer agora? Perguntei quando me parecia que estávamos encurralados atrás daquele muro. Começamos a dar tiros para o ar na esperança de assustar os turcos e afugentá-los. Eu jamais atiraria neles. Por fim fomos salvos por Atanásia, uma mulher rebelde do lugarejo de Quitreia. Ela veio com seus meninos e colocou os turcos em fuga. Por que o senhor não usou seus poderes especiais para se defender? Perguntei. Os poderes psíquicos não devem ser usados em assuntos, digamos, mundanos. Os mestres invisíveis não permitem. Usei a clarividência uma única vez durante aqueles conturbados dias, e para salvar vidas. Dei ordens estritas aos meus homens que nunca atacassem e jamais atirassem contra alguém, a menos que suas vidas estivessem em perigo iminente. Um pretensioso oficial grego veio até nossas posições e ordenou que meus homens atacassem uma fortaleza turca porque ele acreditava, o idiota, que os turcos estivessem dormindo ou não estivessem lá. Discuti com ele por alguns instantes e tentei mostrar a ele que o que estava sugerindo era loucura. Amici denuncialo a seus superiors. Por estar pondo em perigo a vida daqueles homens. Ameumoto 6. Que os turcos estavam completamente alertas, e se atacássemos, haveria uma chacina. Por que não joga algumas pedras contra aquelas posições? E vê o que acontece, sugere. Foi o que fez. Os turcos, pensando que estivéssemos atacando, abriram fogo cerrado. Mais tarde, abandonaram suas posições e bateram em retirada. Eu, então, disse ao oficial grego. Agora o senhor pode tomar o forte e ficar com o crédito. Nós não estamos interessados. Quando os distúrbios terminaram, Macários, numa reunião formal a qual eu estava presente, elogiou-me por ser um verdadeiro patriota grego e um cipriota. Espere um instante, excelência reverendíssima, protestei, não sou nem um patriota e nem um grego, e menos ainda um cipriota. A única razão pela qual eu me encontrava na linha de frente era para proteger nossas mães e irmãs. Nada mais do que isso. Esta é outra forma de loucura, emendou Diascalos rindo. Mas ao menos não é tão boba quanto o patriotismo. Nessa mesma noite, continuou Diascalos, uma conhecida Philologa que havia tomado parte na luta contra os ingleses levantua. E, com muito orgulho, disse, nós mulheres, excelência reverendíssima, também demos nosso sangue por este país. Não pude resistir à tentação. Inclinei-me na direção de Macários e murmurei ao seu ouvido. Sim, excelência reverendíssima, elas deram o sangue uma vez por mês. Zero arcebispo recostou-se na poltrona e colocou as mãos no estômago, como que para evitar que este estourasse enquanto ele ria até não poder mais. A Philologa recusu-se a falar comigo nos 5 anos seguintes. Agora somos bons amigos e sua irmã é membro dos meus círculos. Tive problemas com patriotismo, continuou Diascalos, desde criança. Lembro-me de um dia em que nosso professor estava dando uma aula sobre história grega. Ele contou como o imperador bizantino Vasilios Vulgaruconos arrancou os olhos de 1000 prisioneiros búlgaros, com a exceção de um, que ele deixou com um só olho para que guiasse seus compatriotas de volta para casa. Disse-nos que era uma forma de aterrorizar os búlgaros, a fim de que eles parassem seus ataques contra Bizâncio. Quando ouvi aquela história levantei-me e gritei. Que vergonha! Você quer dizer que a história grega é vergonhosa? Perguntou meu professor, bravo. Que vergonha, que vergonha! Gritei. De novo, o mais alto que podia. Ele me pegou pela orelha e me mandou sair da sala. Quando o diretor ouviu falar do incidente, mandou que eu fosse dispensado daquele curso. Ele, pessoalmente, me deu aulas sobre o assunto e me livrou da história grega. Eu não podia tolerar o fato de feitos tão horríveis serem apresentados como atos de patriotismo. Diascalos, então, ficou em pé, levantou a camisa e nos mostrou uma velha cicatriz nas costas, resultado de um tiro recebido durante os dias críticos de 1963. A bala ainda estava no corpo. Coloquei a mão no lugar do ferimento e pude senti-la. Diascalos não se preocupará em tirá-la porque não o incomodava. Havia gordura em volta da bala, o que afastava o perigo de uma infecção. Além disso, acrescentou ele em tom de brincadeira, quando eu morrer, gostaria de levar esta bala como um presente para Deus. Direi a ele, Senhor, aqui está uma prova da loucura do homem. O falecido Muftizate, um conhecido turco-cipriota, continuou Diascalos, chamou-me um dia, Spiro, vamos ao TEC, uma Capella Mucolmana. O Oja diz que é capaz de fazer feijões dançarem, sem a interferência de ninguém. Fomos de carro até Larnaca, para o TEC, juntos. O Oja estava muito agitado. Ele fez um círculo no meio do pátio e colocou em seu centro um punhado de feijões. Em seguida, recitou algumas orações. Os feijões começaram a dançar. Ele não sabia o que estava acontecendo. Eram espíritos da natureza, vindos do jardim, que brincavam com os feijões. Eu me comuniquei com aqueles espíritos e pedi-lhes que viessem até mim. Os feijões vieram e dançaram ao redor do meu rosto. O Oja ficou aterrorizado. Fique longe deste Javor, termo pejorativo turco para a palavra grego, ele disse.
Ao meu amigo, ele tem poderes satânicos. E Diascalos deu uma risadinha. O que os espíritos da natureza estavam fazendo lá? Perguntei. Eram espíritos da natureza do jardim. Diascalos explicou que cada planta tem um anjo, que é uma projeção de uma fonte arcangélica. Trata-se de um espírito que mantém viva a planta. Quando a planta morre, este anjo transfere a experiência da planta para o arcanjo. É assim que a informação passa de uma geração da espécie para outra. Os espíritos da natureza são brincalhões, como crianças pequenas. Se você não souber como lidar com eles, eles podem prejudicá-lo. Mas não por mal. Como criancinhas, podem prejudicá-lo de maneira innocent. Quando nos comunicamos com uma planta ou um animal, nós realmente nos comunicamos com o anjo encarregado daquela planta ou animal. Eu me diverti tanto com meus amigos turcos, disse Diascalos. Com tristeza. Na verdade, antes do início da violência entre povos, Diascalos tinha um círculo de alunos no lado turco. Ele sabia falar turco e até passou nos exames vestibulares da Universidade de Istambul, os quais prestou só pelo prazer de fazê-lo. As lições para seus alunos turcos baseavam-se nas tradições sufi, e Diascalos, em vez de usar o Novo Testamento, usava de forma extensiva o Alcorão. Em diversas ocasiões ele me falou o quanto prezava sua amizade com vários turcos, inclusive com alguns dos seus líderes. Muitos turcos acreditavam que Spiro Efendi era, na verdade, um profeta muçulmano enviado por Deus aos gregos infiéis para a salvação destes. Em melhores dias, muitos greco-cipriotas vinham até Diascalos em busca de uma cura. Ele contou diversos outros episódios sobre o seu envolvimento no conflito étnico na ilha. Há muito, eu havia percebido que sempre que Diascalos descrevia uma experiência pessoal, de natureza séria, cômica, ou ambas, ele estava ao mesmo tempo tentando ensinar algo aos que o ouviam. Sempre havia uma moral em cada história. Enquanto eu patrulhava com meus homens o setor turco, continuou Diascalos, ouvi um choro de criança que continuou por quase 2 dias. Descobri que uma mãe turca e seu bebê estavam presos numa casa, em algum lugar entre os 2 setores. A comida tinha acabado e não havia leite para o bebê. Peguei um alto-falante, levantei uma bandeira branca e tentei entrar em contato com os turcos do outro lado. É o senhor, Diascali, ouvi alguém gritando. Reconheci a voz. Era Fikre, um dos meus alunos turcos. Fikre, gritei para ele, é você? Sim, Dascal. Vê o que os figurões fizeram conosco. Descobri que Fikre comandava o grupo de turcos em frente à nossa posição. Fikre, eu disse, vou pegar leite para a mãe turca. Diga a seus homens que não atirem. Fikre gritou, Diascali, venha sozinho, está bem? Combinado. Comprei 3 latas de leite, peguei uma bandeira branca e fui para baixo da sacada da casa onde a mulher com o bebê estavam. Em apuros. Ouvi Fikre dando ordens a seus homens, dizendo que se alguém atirasse em mim ele mesmo mataria o responsável. A mulher turca veio até a sacada e eu joguei as latas de leite para ela. Obrigada, Diascali. Ela disse, Deus esteja com o senhor. Apparentment. Ela havia aprendido o meu nome enquanto eu falava com Fikre. Assim que comecei a voltar para as nossas posições, um turco enorme apareceu na esquina, com uma metralhadora nas mãos. A mulher gritou para que eu tomasse cuidado. Tentei me esconder, mas ele atirou e diversos pequenos projéteis me atingiram. Caí no chão. Imediatamente ouvi tiros. Era Fikret Kafaria, seu compatriota. Ele correu até mim e perguntou se eu estava bem. Queria me levar para o hospital turco. Disse a ele que preferia ser levado para um hospital no lado grego. Fikre, então, se ofereceu para me acompanhar de volta até as nossas linhas. Ordenei a meus homens para não atirarem. Fikret me ajudou a andar. Meus ferimentos não eram graves. Quando chegamos às linhas gregas, apresentei Fikre aos outros e pedi-lhes que lhe apertassem a mão. Apresentei-o como um dos meus alunos. Neste instante, apareceu o maluco Samson, um excelente atirador. Ele ficou perturbado por eu ser amigo de um turco e murmurou palavras inconvenientes. Pedi que ele e Fikre apertassem as mãos. Ele se recusou. Aperte a mão, seu asno, gritei para ele. Com a cara amarrada, ele estendeu a mão. Então disse a todos os presentes que suspendessem o fogo e deixassem Fikre voltar para seu posto. Antes dele sair, fizemos um pacto. O que quer que acontecesse em outros setores da cidade, não atiraríamos uns nos outros. Nenhum turco ou grego morreu naquela área. 10 anos depois do episódio descrito acima, quando o exército turco invadiu Chipre, Diascalos novamente se encontrava no meio dos acontecimentos. Sua casa esteve cheia de refugiados por várias semanas e mães se apinhavam em estrovolos com fotografias de filhos desaparecidos. Um dia, lembrou Diascalos, uma mulher veio até mim com a fotografia do filho. No instante em que peguei a foto na mão, senti que ele estava morto. Não queria contar a ela porque ela parecia extremamente angustiada. Limitei-me a dizer, senhora, estou realmente cansado hoje e não consigo me concentrar. A mulher se descontrolou e começou a chorar. O senhor está mentindo, Diascali. Meu filho está morto. Ontem à noite eu o vi em sonho e ele me acenava. Adeus, mamãe. Estou partindo para uma longa viagem e não sei quando a verei de novo. O filho morto a visitará com o corpo etérico exatamente antes de ascender aos planos psíquicos, onde ficará até a próxima encarnação. Em outra ocasião, continuou Diascalos, com a ajuda das Nações Unidas, consegui contatar um oficial turco que, eu acreditava,
Tinha informações sobre o paradeiro de um greco-cipriota desaparecido. Diversos soldados turco-cipriotas que estavam na barricada e puderam ouvir nossa conversa perguntaram se eu era turco. Eles não podiam entender o que um turco estava fazendo no setor grego. Eu lhes respondi, que diferença faz se eu sou grego ou turco? Um grego é um grego e um turco é um turco. Alguém gritou. Não, respondi. Tanto os gregos quanto os turcos são anjos. Anjos, Efendi? Perguntou. Um soldado turco. Sim, anjos, respondi. Segurei o seu rosto entre as palmas das mãos e disse, você é um anjo, meu querido. E you? Anjo. Sim, você. Eles descobriram que eu era Spiro Efendi e ficaram entusiasmados. Um deles me pediu para abençoá-lo. Recite uma oração muçulmana. Coloquei minha mão em sua testa e disse, que nenhuma bala jamais o fira. Ele beijou a minha mão. Spiro Effendi, disse ele, nunca mais vou atirar em meus irmãos gregos. Se alguma vez me mandarem atirar, apontarei por sobre suas cabeças. Então, atravessei as barricadas e voltei para o lado grego, concluiu Diascalos, e se recostou em sua cadeira. Há algum tempo, Diascalos recomeçou a falar contando outra história. Uma moça de 20 anos, uma refugiada da aldeia de Vatili, pediu minha ajuda. Ela estava grávida e o marido era um habitante da aldeia, um turco. Ela me contou que, durante a invasão, instantes antes dos tanques turcos entrarem na aldeia, todos os gregos fugiram para o sul em ônibus, carros e tratores. Na confusão, ela fora deixada para trás. Orchan, um turco cipriota que ela conhecia, levou-a para casa e lhe deu proteção. Ele morava com os pais, e os três foram muito bons para ela. Mantiveram-na escondida durante várias semanas. Mas seu segredo começava a transparecer e eles temiam que, se a descobrissem, os oficiais turcos pudessem vir a molestá-la. Orchan sugeriu que eles se casassem, no papel, até acharem uma maneira de mandá-la para o sul. Presumia-se que com o casamento os oficiais turcos jamais poderiam importuná-la. A moça aceitou e eles se casaram segundo a cerimônia muçulmana de casamento. Mas viviam separados. Orkan manteve a promessa e nunca encostou um dedo nela. Zero arranjo, entretanto, não deu certo. Zero oficial turco encarregado da vila cobiçava a moça e suspeitava que o casamento era uma farsa. Enquanto isso, uma forte ligação de amor cresceu entre a moça grega e Orchan. Uma noite ela entrou no quarto dele de camisola. Eu sou a sua esposa, ela lhe disse. Faça-me sua. Daí em diante eles viveram como marido e mulher. Nesse meio tempo, porém, o governo de Chipre e as forças de ocupação turcas fizeram um acordo. Este especificava que todas as mulheres gregas que estivessem presas no norte deveriam ser mandadas para seus parentes no sul. Sob o amparo de uma determinação governamental, o oficial turco no comando separou, à força, o casal e mandou a moça para o setor grego. Foi então que ela me visitou. Depois de muito empenho, consegui entrar em contato com Orchan pelo telefone. Ele estava desconsolado e me implorou que cuidasse de sua mulher e de seu filho que estava para nascer. Ele não tinha esperança de conseguir sua mulher de volta. Disse a ele que iria fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para uni-los novamente. Algumas pessoas podem pensar que o que fiz foi traição. Eu disse à moça, Orchan é seu marido. Vá para ele e viva entre os turcos. Agora eles são o seu povo. Eu sabia que ela sentia um profundo amor pelo marido. Consegui uma licença especial e mandei-a de volta, com o acompanhante das Nações Unidas. Ao fim do relato, Diascalos lamentou o triste modo de pensar que prevalece atualmente entre os gregos e os turcos da ilha. Um dia, ele pediu insistentemente a eles que não vissem os turcos cipriotas como inimigos. Procurem dentro de vocês mesmos, disse ele, e ali encontrarão o verdadeiro inimigo. O que quer que aconteça a um povo não é acidental, mas o resultado do karma coletivo. Se, por exemplo, ao longo de sua história uma tribo tem guerreado e saqueado outras nações, mais cedo ou mais tarde os elementais de destruição que tiveram origem no tempo passado alcançarão essa tribo em circunstâncias históricas diferentes. Assim como há karma individual, há também karma coletivo, e as pessoas que vivem num grupo ou nação sofrem os débitos kármicos dessa nação. A imperativo, adversa dascalos, que brimos o circulo. Vicioso da criação de elementais destrutivos. Para tanto, é de importância primordial que o greco-cipriota não acalente má vontade em relação aos compatriotas turcos, mas sim estenda a eles a mão da genuína amizade. Diascali, o senhor poderia nos dizer quem mais o influenciou? Nesta vida? Perguntei, assim que terminamos uma breve discussão sobre a política local e as relações greco-turcas. Diascalos refletiu por um instante e, então, assegurou-me que, durante toda a sua vida, ele havia sido guiado por mestres invisíveis tais Como Pai Yohanan, Pai Hilarion e Pai Dominico. Entretanto, houve um homem que Diascalos conheceu quando tinha uns 20 anos e que, aparentemente, o ajudou em seu caminho espiritual. Era um coronel indiano, um cirurgião que serviu em Chipre durante a época da Segunda Guerra Mundial. Diascalos dizia que os mestres do outro lado literalmente o haviam feito encontrar esse médico indiano e tornar-se, por algum tempo, seu assistente na sala de operações. A nada assim, o relacionamento mais caro a Diascalos em sua vida atual era uma amizade de infância, um amigo morto pelos alemães em Casablanca durante a Segunda Guerra Mundial. Essa amizade se firmou quando Diascalos estava no primeiro grau da Academia Americana em Larnaca, uma escola secundária fundada por missionários americanos. Fivos,
Era 3 anos mais velho e fazia o papel de protetor do amigo mais jovem e menos robusto. Diascalos nos descreveu como, em várias ocasiões, Fivos o livrou de levar surras e de ser maltratado pelos outros meninos. Convidado por um tio exilado, Fivos acabou emigrando para os Estados Unidos a fim de estudar literatura. A amizade entre eles era tão grande que Diascalos chegará a fazer planos de também emigrar para os Estados Unidos. Costumávamos dizer, contou ele, em tom de brincadeira, que iríamos nos casar com 2 irmãs para podermos estar sempre perto um do outro. Mas não era para ser assim. Fivos foi convocado pelo exército norte-americano e mandado para Casablanca, onde encontrou a morte. Diascalos disse que sentiu a morte do amigo no instante que este morreu. Numa visão, ele o viu deitado no chão, todo ensanguentado. Então Fivos foi ter com Diascalos com seu corpo etérico. Ele veio e ficou em pé ao lado da minha cama. Spyro, ele diz, vim lhe dizer adeus. Não nos veremos por um longo tempo. Com essas palavras, ele desapareceu. Sentei-me na cama e comecei a chorar e a lamentar a perda do amigo. Para aliviar a dor, fiz um poema naquela mesma hora. O senhor se lembra dele? Perguntei sério. Lembro-me tão bem como quando o fiz, embora nunca o tenha posto no papel. A meu pedido, Diascalos começou a recitar vagarosamente o poema. Uma homenagem ao seu amigo de infância. Era como se ele nos permitisse conhecer a dor por ele sentida há quase 4 décadas. Noite de inverno, triste e sombria. Deixe a tempestade e a ventania inundar o seu céu de chumbo. Um amor está morrendo esta noite. O brilho da chama, fraca e tremulante. Chegou a hora de morrer. Ventos e trovões açoitam o céu. Os pingos de chuva permanecem nos cantos dos olhos. Dentro de mim, um desespero horrível. Apaga sonhos e esperanças. Mort no túmulo. A escuridão pesada e opressiva me sufoca com os fios da morte. Um amor está morrendo esta noite. Ao seu lado, de luto, uma vela queima. O senhor mantém contato com seu amigo falecido? Perguntei, depois de alguns momentos de silêncio. Quem? Ele está aqui, nesta sala, respondeu Diascalos com um sorriso. Achei que ele queria dizer que Fivos, como um espírito que vivia no mundo psiconoético, estava, de alguma forma, em sintonia e em comunicação com Diascalos. No entanto, compreendi de imediato que Diascalos apontava para Lacovos. Este, a muito custo, tentava esconder alguns vestígios de lágrimas resultantes do impacto emocional provocado pelo poema de Diascalos. É Fivos? Perguntei incrédulo, enquanto olhava para Lacovos. Sim, é Fivos, disse Diascalos sem hesitar. Quando olho para ele, não vejo apenas Lacovos. Para mim ele é também Fivos, Giovanni, Omar, Razada e muitos outros. Diascalos afirmou ter estado com Lacovos por mais de 20 encarnações. Em diversas ocasiões, ele havia feito alusão a um tempo, no Egito Antigo, durante o qual os dois tinham sido hierofantes. Eu tinha a certeza de que na mente de Diascalos não havia dúvida alguma quanto à veracidade das suas lembranças sobre encarnações passadas. Certa vez, ele me confidenciou que podia ler suas vidas passadas como se fossem páginas de um diário pessoal. Talvez possamos falar sobre o Egito Antigo em alguma outra ocasião, disse Diascalos referindo-se ao meu pedido. Mas já é tarde, e o trabalho nos espera.